Olá, meus amigos, a paz do Senhor esteja convosco. Hoje quero falar um pouco sobre a fé e a obra, a morte espiritual e a morte carnal. E o verso para a gente começar está lá em Tiago, capítulo 2. Vamos ler o verso 17 e o verso 26. O verso 17 nos diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Verso 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Então, o que a palavra quer nos revelar nesta mensagem é que não basta a gente acreditar, a gente confiar em Deus e não fazer nada. Não fazer nada em relação a outras pessoas, a ajudar outras pessoas a reconhecer e a conhecer o Deus Todo-Poderoso da mesma forma que você o conhece. Então você tem que acreditar, confiar em Deus e pregar o seu evangelho, fazer as suas vontades, fazer as suas obras. Pois aqui está falando que a fé sem obras é morta. E quando fala, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Quando fala que o espírito, o corpo sem o espírito está morto, aqui tanto pode se falar sobre literal e sobre espiritual. A parte literal é que se você perdeu o seu fôlego, o seu corpo ele adormece. O seu corpo ele fica morto. Essa é a parte literal, que é preciso o fôlego e o corpo. Então, da mesma forma é a fé. É preciso a fé e as obras. E podemos falar também sobre a espiritual, a morte espiritual. Nós, sem esse espírito que provém do Pai, a gente espiritualmente, a gente está morto. Então, uma pessoa sem o espírito, uma pessoa que não aceita o espírito da verdade, uma pessoa que não quer conhecer o Deus Todo-Poderoso, essa pessoa espiritualmente, ela está morta. Ela está nas trevas. Uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, uma pessoa que não aceita Deus, uma pessoa que não tem fé em Deus, ela é uma pessoa espiritualmente morta. Mas a palavra aqui, ela quer nos trazer isso para que eu e você aceitem o Espírito vindo da parte do Senhor, para a gente viver espiritualmente. Então, essa é a vontade de Deus, que eu e você aceitemos o Espírito, o Consolador, vindo da parte dele. Veja o que diz lá em João 14, 16. João 14, 16. Jesus estava falando e Jesus falou: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco
estará com vós. Então, quando Jesus estava falando com seus discípulos que ia chegar o momento que ele iria para o céu, iria voltar para o seu Pai, os discípulos ficaram questionando, mas Jesus o consolou com as suas palavras e disse: eu rogarei, eu pedirei ao Pai, e Ele dará o Consolador para vocês, que é o Espírito, que é justamente esse Espírito que eu e você temos que ter. Deus, Ele pediu ao Pai, rogou ao Pai, para o Pai trazer, mandar esse Espírito vir à terra, mas esse Espírito, ele só habita na minha vida e na vida de cada um, se nós permitir. Então, a vontade de Deus é que eu e você o aceite esse Espírito e viva conforme a vontade de Deus, a vontade do Espírito. Então, quais são as vontades de Deus? É fazer o que o seu Filho Jesus fez enquanto estava na terra. E se desligar totalmente do mundo, se desligar totalmente das coisas terrenas. Lutar contra a astúcia de Satanás. Agora, meus queridos, se eu e você não tivermos esse Espírito, não aceitarmos Cristo na nossa vida, não aceitarmos, não crermos na palavra de Deus, a gente está apto a cair nas armadilhas do maligno. Mas se eu e você aceitarmos esse Espírito, trazermos Deus para a nossa vida e viver conforme as suas escrituras, a gente estará apto, a gente está apto para vencer o maligno. Pois a palavra do Senhor diz que mais forte, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, aquele que está em vós é Deus, é o seu Espírito. E é através do seu Espírito que ganhamos forças para vencer as tentações, as provações, as tribulações, as aflições deste mundo. Então, o Espírito na minha vida, eu tenho fé, eu tenho confiança na sua palavra, na sua profecia. Eu acredito nas suas promessas. Mesmo sem eu ver, eu acredito nas suas promessas. Então, essa é a fé. A fé é a convicção daquilo que a gente não vê, mas acredita e tem a certeza de que existe. Então, essa fé, essa confiança me traz poder através do Espírito Santo. Então, eu estarei apto para vencer qualquer coisa que haver aqui na terra. Porque, como ele falou, mais forte é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, meu querido, o maligno, o nosso inimigo, ele já é um fracasso, ele já é um fracassado, ele já é um perdedor. Eu e você, com Deus na nossa vida, a gente somos mais que vencedores. Então, não atemorize o seu coração. Crê em Deus, que tudo nesta vida que está acontecendo vai passar. Eu não sei como é que está a sua vida financeira,
a sua vida no casamento, a sua vida no trabalho, a sua vida por completo. Eu não sei como é que está, mas o que eu posso dizer a você, creia em Deus, confie nele, tenha fé, que tudo você vai vencer, tudo vai passar. A palavra do Senhor diz, lá em Apocalipse, que aqueles que perseverarem até o fim, eu darei o direito de se assentar ao meu lado. Então, persevere, continue firme e forte, aceite o Espírito de Deus na sua vida, aceite, essa é a melhor coisa. Eu e você, referente à Bíblia, Deus ele nos dá o livre-arbítrio de aceitar ou não aceitar. Mas a própria palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos aconselha que aceite. Então, além de Deus, ele querer nos dar o Espírito para vivermos com ele, eles ainda nos aconselham, aceite, é o melhor para vocês. Então, quando o Espírito Santo tocar no seu coração, querer entrar na sua vida, deixe, fale, Espírito Santo, Deus habita em mim, e que seja feita não a minha vontade, mas sim a tua vontade. Meus queridos, quando a gente coloca a nossa vida por completo nas mãos de Deus, tudo fica maravilhoso. É a melhor decisão da nossa vida, é se colocar diante do Pai, é dizer: Deus, toma conta do meu ser, Deus, toma conta da minha vida, que durante a minha vida terrena seja feita não a minha vontade, mas sim a tua vontade. Porque, meus queridos, se nós for fazer as nossas vontades, é totalmente contrárias às vontades de Deus. Porque veja uma passagem, Jesus lá no Getsêmani, Jesus foi orar, e como Jesus estava como homem, porém ele buscava o Espírito de dia e de noite, ele orava, ele ia para o deserto, ele ia para o monte buscar o Espírito, pois a vida que ele estava vivendo aqui na terra não estava fácil, e não foi fácil, pois ele sabia o que estava preparado para ele, que era a cruz, para pagar o meu pecado, o pecado de cada um de nós. E lá no Getsêmani ele foi orar, e na sua oração ele falou: Pai, afasta-te de mim esse cálice. O cálice eram as provações, eram as tribulações, e era o que ele estava para acontecer na vida dele, que era a cruz, a sua morte. Mas Jesus, como homem, ele falou: afasta-te de mim esse cálice. E em seguida, na sua oração, ele completa e diz: que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade, ó Pai. Então, a vontade do Pai era que ele viesse ao mundo, passasse por tudo o que ele passou e no final desse a vida por cada um de nós. Essa é a vontade do Pai. Mas no momento das coisas que estavam acontecendo, ele, nas suas orações, ele falou isso. Mas o que eu quero que você memorize nas suas cabeças não é a frase que ele falou: afasta-te de mim esse cálice, e sim quando ele falou: que seja feita a tua vontade. Então, nas nossas orações, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano,
seja qual for a situação, a escolha a ser tomada, a decisão. Nas suas orações, fale para Deus. Deus, que seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus, os planos de Deus, a escolha de Deus é a melhor para nossas vidas. Então, se eu e você for fazer as nossas vontades, ela vai nos levar, ela vai nos distanciar da presença de Deus. Porque nós somos carne. E a carne é fraca. A carne é pecaminosa. Porém, o Espírito que habita em nós é forte, é puro, é santo, é perfeito. Então, é essas decisões que a gente tem que tomar. As decisões do Espírito. Se o Espírito disser, vá para a esquerda, a gente tem que ir para a esquerda. Se o Espírito disser, vá para a direita, a gente tem que ir para a direita, sem questionar. Porque é a melhor decisão a ser tomada, é a melhor escolha. Então, essa é a minha mensagem. Sempre deixe o Espírito tomar as decisões por você. Escolha sempre fazer as vontades que vêm do Pai. Nas suas orações, fale sempre isso, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, essa é a mensagem de hoje. Espero que tenha ajudado na vida de vocês. Agradeço a vocês por ter chegado até aqui, ter assistido essa pequena mensagem, e que o Espírito Santo ele venha tocar na sua vida, ele venha governar a sua vida, e que você simplesmente abra as portas. Eis que eu vou à tua porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo. Então, esta é a mensagem. Fique com Deus. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e comentar aqui abaixo o que você achou. Peço a vocês que oremos para uns aos outros. Vocês oram por mim e eu oro por vocês. E assim o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhar mais e mais na nossa vida. E a nossa vida vai ser uma vida de vitória. A nossa vida vai ser uma vida de vencedor. É essa a promessa de Deus. Que eu e você aqui na terra, enquanto estivermos aqui, seremos um vencedor. E no final de tudo, na sua vinda, ele vai dar o direito a mim e a você, a oportunidade de se assentar ao seu lado. Por quê? Porque eu e você perseveramos até o fim. Porque eu e você rejeitamos as obras de Satanás. Porque eu e você vencemos as tribulações. Passamos por ela sem sucumbir, sem perder a fé, sem perder a confiança em Deus e sem perder o amor no Pai Eterno. Fique com essa mensagem. Que Deus te abençoe.